Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje recebendo uma visita ilustre, que é minha prima, Ellen Priscila, né? Que eu já falei várias vezes a você no meu canal, né? E ela também é lúpica, como eu, e passou por vários acontecimentos, como agora há pouco ficou internada em UTI, né? Que pra mim é o pior de todos, é ficar em UTI. É verdade. Porque a gente tá na UTI, é Deus e você e Deus, né? É isso mesmo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença que nos acometeu. Porque o lúpus é uma doença que é de causa desconhecida ainda, né? Pelo que eu sou lúpica há 10 anos e o pouco que eu sei do lúpus dá para explicar um pouco para vocês, porque é uma doença autoimune, é uma doença que não pega, tá, gente? Não pega de jeito nenhum, tá? Não é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença que mexe com a imunidade da pessoa, certo? E dá várias comorbidades. O que é comorbidade? São, como eu já expliquei, né? São as sequências de coisas que que se evidenciam, como um derrame pleural, uma dor de cabeça, uma cefaleia intensa, uma meningite. Isso são comorbidades. Pressão alta. Então a gente vai falar um pouquinho, Ellen vai falar um pouquinho do lúpus dela, o que ela tem no lúpus dela, né? Quando foi que ela descobriu que ela tinha lúpus. A gente é diagnosticada por 2 médicos, são 2 médicos que diagnosticam a doença da gente. O principal é o reumatologista, mas o clínico médico também pode diagnosticar essa doença, certo? Mas ela vai falar um pouquinho. Bom, gente, como a Alexiana já falou, né, minha prima, o lúpus não pega de forma nenhuma, tanto que eu tive filhos, ela também teve filhos, e os nossos filhos não têm lúpus, porque mesmo assim não pega, né, de forma alguma. É porque ela fala muito chique, entendeu? Ela é enfermeira, entende muito do assunto, e além de ser enfermeira, já tem 10 anos de lúpus. Então ela fala muito chique quando ela fala assim, comorbidades. Ou então, como é infecto contagioso. Sabe? Aí eu digo, nossa, meu Deus, é muito chique. Mas é isso aí, não pega de forma nenhuma. E o lúpus que eu tenho, assim, até agora, né, eu posso falar como eu descobri. Vou começar falando como eu descobri. Eu, na verdade, comecei depois que eu tive meu primeiro filho, né, eu comecei a sentir um cansaço muito grande, e o lúpus, ele também pode entrar em atividade quando você tem filhos, quando você passa por cirurgias, quando você passa por algum aperreio muito grande, ou simplesmente quando você não passa por nada. Mas existem essas atenuações que fazem com que o lúpus ele desperte, né? Você está vivendo uma vida normal e aí o lúpus vem e aparece. Só que em cada pessoa, geralmente ele aparece de uma forma diferente. E eu comecei a ter as sensações de cansaço, sabe? Mas era aquele cansaço, Alexiana, que tipo, você dorme, mas você não descansa. Você parece que dorme o dia todo, mas você continua cansado, não é nem sono. É uma fadiga. É uma fadiga crônica, literalmente, que tipo, nada resolve. Então, assim, passei por muitos médicos, comecei a passar por muitos médicos dizendo que eu estava muito cansada. Mas como eu tinha tido um neném, todo mundo dizia, não, é por causa do neném, você tá cansada, tá fadigada, porque você tá cuidando do seu filho, então por isso que você tá tão cansada. Mas eu sentia que não era por causa do cansaço,
da gestação, né, do meu filho que eu tinha tido. Era um cansaço realmente muito mais forte do que eu imaginava, né, do normal. Por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente ativa, mas extremamente mesmo. Eu mal dormia, eu dormia muito pouco, mas mesmo dormindo pouco, eu era extremamente ativa o dia todo. Era feito uma pilha Duracell. E eu me vi com uma criança que teoricamente não era para me deixar tão exausta daquele jeito, e eu parecia um zumbi, literalmente. Depois que o meu filho começou a crescer, eu ainda continuei com esse cansaço, e esse cansaço só foi piorando. Só que eu comecei a trabalhar muito, então agora era casa, filho, era marido, era tudo, né? E ainda esse cansaço. Então, teve uma certa feita que eu trabalhando, eu estava com uma dor de cabeça extrema. Comecei com uma forte dor de cabeça, assim o cansaço, e depois uma forte dor de cabeça. Parecia que era uma panela de pressão a minha cabeça, doía demais aqui assim. E eu disse para o meu esposo, ó, quando terminar esse evento, a gente vai para o hospital, deixa meu filho com minha mãe, porque eu não estou aguentando de dor. Então fizeram muitos exames em mim, mas ainda não descobriram. Então assim, o meu lúpus demorou muito para ser descoberto, até porque quando eu fui para o reumatologista disse para mim, olha, o lúpus não se descobre de um dia para outro. Você tem que começar, não é só você ter os exames positivos, você tem que ter os exames positivos durante alguns meses. Então, ainda assim, você tendo os exames positivos, você tem que passar algum tempo. Por quê? Porque se você tem alguma inflamação ou algum outro problema, certos exames também podem dar positivo. Então, ele chegou para mim e disse assim, a gente vai ter que esperar alguns meses para poder realmente diagnosticar você, mas eu já vou começar a medicar você. Então, ele começou a me dar uma medicação, né, que é a prednisona, muito conhecida, né, e para a fibromialgia, porque de antemão ele já me diagnosticou com uma fibromialgia. Só o lúpus que tinha ficado nessa interrogação para a gente ficar averiguando durante alguns meses. Só que durante esses meses eu comecei a convulsionar, eu comecei a piorar. Ao invés de melhorar, eu comecei a piorar e comecei a ter novos sintomas. Sabe, quanto mais tempo passava, mais sintomas eu tinha. E aí eu comecei a ter crises convulsivas e comecei a ir para o hospital, até que tive parada em casa. Aí fui para UTI algumas vezes, e enquanto isso muitos exames foram feitos. Fui trocando de reumatologistas, porque assim, médico, você tem que realmente amar o seu médico, você tem que ter afinidade com o seu médico. E eu fui até para uma reumatologista que a Alexiana me indicou, né? Só que quando eu estava lá internada na UTI, ela simplesmente disse que não ia para o hospital. Ela vai não. Então assim, ela é um amor, ela é humana, mas ela não ia para o hospital. Então eu internada, sem ainda ter o diagnóstico certo e como era que eu ia ser tratada. Então, vamos trocar de médico. Até que então, depois de muito tempo, uns 6 meses depois, eu encontrei uma reumatologista extremamente humana, né, que é professora de uma das universidades daqui, né, de Pernambuco. Estamos em Pernambuco. E eu não vou falar o nome dela, né, por ética. Por ética, ética médica. Mas ela pegou um bloco desse tamanho que eu tinha de exames, entrou no quarto e disse assim: hoje eu defino a sua vida. Eu vou estudar o seu caso.
E ela passou 2 horas estudando o meu caso. E depois de 2 horas estudando todos os exames, tudo o que tinha, durante esses 6 meses que eu tinha estado hospitalizada, ela chegou no quarto e disse assim: você tem lúpus e fibromialgia, então vamos começar os tratamentos. E eu já estava muito debilitada, já tinha tido algumas paradas cardiorrespiratórias, já tinha tido muitos problemas com a pele, porque o meu também é o LES, né, o lúpus eritematoso sistêmico. Então eu tive problema no pulmão, tive problema no coração, tive problema nos rins, né, urinando sangue. Eu tive problema no tecido conjuntivo, eu tive muitos nódulos, como se fossem nódulos, né, que eu tive que retirar. Então, assim, vivendo e pedindo a Deus graça para suportar, porque Ele dá graça para suportar. E a gente vai vivendo assim, né, Ale? Cada dia é uma novidade. Essa é a vivência de um portador de lúpus. Pois né? Essa é a vivência. Cada dia é uma novidade. E eu queria só deixar para vocês assim que tem muita gente que é incompreendida ainda nesse meio mundo que a gente vive. É verdade. Porque a gente é muito discriminada quando chega em hospital, quando a gente não tem um diagnóstico certo. Demais. Para descobrir o lúpus foi muito fácil, né? O meu foi fácil porque meus exames deram todos positivos, mas a fibromialgia e a trombofilia já foi um pouquinho mais complicado. Para eu poder diagnosticar a trombofilia, eu tive que ter a primeira embolia pulmonar. Meu Deus, tá vendo? Para poder ter o diagnóstico de trombofilia, né? E ainda hoje, 10 anos depois, eu tive outra trombofilia esse ano. Outra embolia pulmonar nos 2 pulmões, né? Que foi bilateral. E o médico entrou aqui e perguntou à minha família se eu sabia a causa da trombofilia. E eu disse: doutor, eu acho que não sei. Eu não sei de onde vem a causa da trombofilia. Ele fez então vem do lúpus, né? Se não vem de canto nenhum, vem do lúpus. Ele foi até um pouco grosso comigo. Porque até nesse meio mundo a gente encontra muitos médicos que são grossos. Ah, demais. Né? Demais. Então eu, às vezes, para ir para o médico, porque eu pesquiso muito, eu estou para ir para um neurologista, eu quero uma opinião médica, porque eu quero um médico humano. O meu reumatologista é muito humano, né? Muito humano mesmo. E eu estou precisando de um neurologista. E porque meu LCR veio muito alterado, me veio para vasculite, que são a inflamação dos pequenos vasos, né? Assim, o meu também deu alterado. O dela também A gente tá no mesmo barco. O dela também deu alterado, né? Tô esperando o resultado dos exames. Mas como eu tô para ir para esse neurologista, porque o neurologista daqui disse: olha, seu caso só em ambulatório. Né? Verdade. Só em ambulatório, porque eu não posso tratar uma vasculite cerebral em hospital. Então eu vou lhe dar alta. Foi assim mesmo, foi até um pouco meio grosso comigo. Isso foi sábado. Vou lhe dar alta para você se tratar em ambulatório. E aqui no Recife são poucos os médicos que tratam vasculite lúpica, porque é um caso bem complicado. É um caso nem todo mundo sabe tratar. É como a minha neurite que eu tive, né? Que eu tive 3 neurites. Eu sou tratada com neurooftalmo. Então aqui no Recife... Mulher, pelo amor de Deus, me fala o que é neurite. Neurite é a inflamação do nervo óptico. Pronto, agora, né? É a inflamação do nervo óptico. Se você também não sabia, agora eu tô sabendo. É a inflamação do nervo óptico. E aqui no Recife, por incrível que pareça, não tem uma neurooftalmo que atenda para o plano de saúde, para vocês que não sabem. E é complicado, porque todo ano eu tenho que ir para uma neurooftalmo. Eu faço um exame de vista, de retina, por conta de um remédio chamado hidroxicloroquina, que é o Helquinol,
que é para controlar o lúpus. E esse remédio ele afeta a retina. E como eu tive 3 neurites confirmadas, eu sou tratada com a mesma médica que me tratou da primeira neurite, a doutora Marisa Catal. Eu digo o nome dela porque só tem ela aqui em Recife. Não tem outra, né? Então eu vou para ela todos os anos. E assim, para vocês que ainda não sabiam que era essa doença é uma doença que é uma doença difícil de diagnosticar, então a gente é muito discriminado, muito sofrido, a gente é muito escanteado. Isso. Então a gente precisa de apoio, de amigos nessa hora. É muito mais do que vocês imaginam. É verdade. Certo? Porque deixa a cabeça da gente muito mexida Demais, mesmo. Demais. E passar por tudo isso sozinho a gente não aguenta. Então existem, como a Ellen vai falar no canal dela sobre amigos. Eu vou frisar mais uma vez. A gente, os amigos se restringem muito, né? A gente tem aquele hall de amigos enorme no Face, para mais de 1.000 amigos, mas quando a gente vai contar com os amigos, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Contar para valer mesmo não conta, não existe. É verdade. Né? Então eu quero dizer para vocês que se vocês têm um amigo doente que está enfermo, procure ver o que ele tem, procure ver se ele está precisando de alguma coisa, procure ajudar psicologicamente, interagir com essa pessoa, porque essa pessoa precisa de um abraço, de uma conversa, de apoio, minha gente, e é o que mais a gente precisa nessa hora. E a palavra de Deus fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, esse vídeo ficou enorme também, né? Porque a gente fala pouco, né, gente? Fala a gente fala pouco. Se deixar, a gente nem para, entendeu? Isso porque vocês não sabem os áudios que a gente manda um para outro, entendeu? Pelo WhatsApp. 15 minutos. É por aí. Eu tô dizendo assim que Deus colocou Ellen na minha vida porque assim, é um presente de Deus na minha vida, Ellen. Eu conheço Ellen desde bebezinho, porque o pai dela é meu primo, ela é minha prima de 2º grau. E a gente se conhece assim desde que ela era um bebezinho mesmo. E eu ia para casa da avó dela e passava dia, ia com o Caio. O Caio é novinho, ela já tinha aqui uns 8 anos quando eu ia para lá. Ia para casa da irmã Carminha. A irmã Carminha é uma bênção de Deus. Minha avó. É uma bênção aquela mulher, uma serva do Senhor. E eu tenho muito que aprender com ela, né? Porque eu tenho 10 anos de lúpus, mas cada dia mais a gente tem mais o que aprender, né? E Deus colocou esse presente na minha vida. Ela fala comigo todos os dias, pergunta por mim, tá sempre ali para conversar comigo, me dando uma palavra amiga. Hoje veio me visitar, sem eu menos esperar. É muito bom receber visitas. E eu disse a ela, quando menos esperar, tu vai ver que eu vou bater aí. E ela fez essa surpresa a mim, né? E graças a Deus eu louvo pela vida dela, pela vida do esposo dela que tá aqui junto dela, né? Que Deus nos deu esposos maravilhosos, graças né? a Deus. Filhos abençoados. Amém. Ela tem uma filhinha também, o filho dela tá aqui, mas é um amor de criança. Você falou agora em relação a filhos, e é tão interessante isso, né? Que a Lê falou sobre Deus nos deu filhos abençoados. Gente, a gente tem lúpus e a gente tem muita dificuldade. E eu já escutei tanta gracinha, tipo assim, rapaz, ela não tá doente não, porque se ela não tivesse doente, ela não tinha engravidado de novo, sabe? Então ela não tinha engravidado. Quem tem lúpus pode engravidar, sim. Tá?
E assim, eu tenho, né, problemas realmente para engravidar. Eu já tinha problema antes, né, de ter lúpus para engravidar, porque eu tive muitos cistos e eu tenho só um ovário e ainda assim o ovário é ovário policístico, aquele negócio todo. Então eu já tinha problema para engravidar. Mas engravidei, né, do meu filho Samuel, perdi um primeiro. Depois tive Samuel, que foi uma gestação muito difícil, né? Que talvez o lúpus já tivesse ativo, eu não sabia. Mas do início ao fim foi uma gestação muito difícil a de Samuel. Mas ainda assim, depois que você tá doente, parece que as pessoas acham que tipo, você morreu. Você tá viva, mas ao mesmo tempo você tá morta. Porque as pessoas te abandonam. E ainda quando acontece alguma coisa boa na tua vida, eles não aceitam. Por quê? Porque você é uma pessoa doente. É tipo, você é uma pessoa inválida. Então, você não merece ter essa coisa boa. Eu tive uma amiga que infelizmente, ela tentou muito engravidar e não conseguiu. E é extremamente saudável, não pega uma gripe, um resfriado, essa mulher não pega, sabe? E eu, doente, engravidei. Com essa facilidade de engravidar, sabe? Eu tenho facilidade para engravidar, eu digo a mão de Deus que realmente me curou. Mas por causa do lúpus, né, eu tenho também muita facilidade de abortar. Mas o Senhor foi e me deu mais um fruto. E eu senti esse peso nas pessoas dizendo: rapaz, que coragem é essa? Tu doente desse jeito e engravidasse, sabe? Então assim, muitas gracinhas que a gente escuta, porque parece que você tá doente e você tá morta. Você está doente e você não pode mais fazer ou ter o que as outras pessoas têm, sabe? Então eu tô morta ao mesmo tempo, ó. Você vê a Alexiana, né? Muita gente, né, que vocês acompanham ela, muita gente sabe e ela conta aqui que cada coisa assim que tá acontecendo com ela nesse momento e muitas comorbidades, muito chique assim como ela fala. E, gente, a Alexiana tá de batom, tá de óculos, tá de blush. Acho que não tô blush, não. Tá de blush, não. Ah, é o lúpus. Eu digo, é a única coisa boa. É o blush, é o blush natural. Todo mundo chega pra mim e faz: tá bem coradinha, ó, tá bem que só. Tá bem coradinha, mas não é como... Sabe nada, não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu vou tirar o óculos um pouquinho, porque tô com dor de cabeça. Eu vou tirar também, porque eu acho que deve estar refletindo ali. Mas é justamente como ela estava falando, que quem tem lúpus pode engravidar, quem tem lúpus e vive uma vida controlada, né? Quem vive uma vida sem controle não, pode engravidar. Eu fiz uma pesquisa sobre lúpus, pode engravidar, pode ter filhos. Sim. E filhos normais, filhos sim, normais. Né? Eu tenho 3 normais, filhos, saudáveis. E meus 3 filhos não têm lúpus, são 3 homens. São 3 homens e todos os 3 fez o exame para lúpus, nenhum dos 3 tem lúpus. Minha mãe quis saber de onde surgiu o lúpus, se veio da parte dela, da parte do meu pai, e não foi, até agora não foi descoberto nada, porque eu tenho mais uma prima que tem lúpus, mas é por parte de mãe, assim, 3º, 4º grau, 5º grau, porque ela é prima da prima da prima, entendeu? Então, assim, é um parentesco bem distante. E ela também tem lúpus, mas vive uma vida totalmente sem remédios e vive uma vida normal. E, assim, para vocês que não entendem, a gente tem uma vida totalmente limitada. A gente tem uma vida que é assim, a gente vive pela graça. Com certeza, totalmente pela graça de Deus. Né? Mas E assim, desculpa te cortar, né? O que eu queria falar, gente,
que eu tava comentando, era que justamente as pessoas acham que, tipo, você tem lúpus, você não pode fazer muita coisa, você morreu. Não, muito pelo contrário. Eu cheguei aqui no hospital, né, pensei, vou encontrar a Alexiana deitada na cama, tal. Gente, ela estava sentada pernas cruzadas, eu não sei nem se dá pra ver aí. Se vocês verem, a sandália que ela tá é top das galáxias. É linda, é show, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu tô já levando. Vai que cabe, né? De batom, arrumada, de colar, sabe? Toda pra cima, de Mas é o dia brinco. todo que eu passo assim. Tá vendo? Então, assim, não é porque nós temos essa restrição na vida, porque a nossa vida muda totalmente, né? Muda totalmente. A gente não pode fazer muita coisa, para não dizer 1 milhão de coisas, muita coisa a gente não pode fazer. Mas a gente aprende a viver com aquilo que a gente pode fazer, né? Então, hoje eu escolhi tá assim, com essa make maravilhosa. Não sei se tá maravilhosa, né? Porque eu não sei me maquiar Tá belíssima, gente. Tá belíssima. Mas eu tô doente. A gente tá doente, mas a gente não desistiu da gente. Não desistimos A de gente não viver. desistiu da gente. A gente quer ser feliz. A Isso gente quer, mesmo. tá de mãos dadas, tá Isso certo? mesmo. Porque o Senhor é quem faz por nós. Isso, Porque ainda que muitos abandonem a gente, o Senhor não abandona a gente. é verdade. O Glória Senhor, a Deus. né? O Senhor nunca abandonou a gente. Amém. E grande vai ser a vitória da gente e a gente vai contar essa vitória pra Com vocês. certeza. Tá certo? Isso tudo que a gente tá passando é só mais uma fase. É só mais uma experiência com Deus. É verdade. Né? E ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Ninguém Tem a explica. voz linda. Que voz linda que ela tem.